para falar um pouco sobre isso, para ajudar a gente a refletir e pensar, eu tenho uma pessoa aqui que é um pastor que reflete, que lê muito e que estuda muito. E nós vamos falar sobre um tema: transformação da sociedade através do cristianismo. Então eu tenho muito prazer, assim, com muita honra, de receber aqui o pastor Ronaldo. Seja bem-vindo, viu, pastor? Muito obrigado. Obrigado, Que senhor. bom estarmos mais uma vez aqui, principalmente com você. Vai ser muito bom. Para você que está em casa, o Mente Aberta está no ar. Mente Aberta no ar, e eu espero que sirva para abrir a sua mente, abrir a sua cabeça. Pare de pensar quadrado igual todo mundo. A gente tem que, às vezes, quebrar paradigmas e rever aquilo até que foi construído ao longo da história na nossa vida. E até mesmo, para você, de repente, não ficar só sentado aí no sofá onde você está assistindo, participe conosco. Envie o seu e-mail para mim. O e-mail é menteaberta@redesuper.com.br ou pelo Twitter, PGM Mente Aberta, e você pode participar, enviar sua pergunta, sua resposta, algum tema que porventura você já assistiu e até sugestão de novos programas. O nosso site, para você saber mais, é redesuper.com.br/menteaberta. Bom, o tema de hoje, ele toca em alguns assuntos muito importantes para a nossa vida no cotidiano e em sociedade. É possível a transformação de uma sociedade através do cristianismo? É possível transformar? Nós temos algo chamado cosmovisão bíblica. Não sei se você já ouviu esse termo. Cosmovisão. Não é a visão do cosmos, vamos dizer assim. É uma visão geral, uma visão do mundo. Podemos dizer de uma forma mais simples, é uma lente que colocamos para ver a realidade. E às vezes pessoas veem a realidade a partir só de uma lente. Tivemos há pouco tempo, o time do Atlético foi campeão. E um grande título, né, na história do Atlético. Então existem pessoas que enxergam o mundo a partir de uma visão só pelo futebol. Então tudo que ela vive, tudo que ela trabalha, tudo que ela conquista passa a ser em função daquilo que ela tem como entendimento pelo futebol. Às vezes as pessoas até morrem, deixam de adquirir tantas coisas e se entregam a isso como uma filosofia de vida. Nós não vamos falar se isso está certo ou errado. O que eu quero é refletir se, de repente, uma visão de mundo pode influenciar negativamente uma pessoa e pode levar a viver uma vida totalmente fora daqueles propósitos. E é isso que nós queremos começar a falar, né, pastor? Exatamente isso aí, né? Cosmovisão, nessa proposta de transformação, a gente pode pegar lá em Gênesis, capítulo 1, onde Deus diz que a terra era sem forma e vazia. E ali Deus passou a dar ordens, né? A sua palavra dita formou-se tudo que existe hoje. Então, a partir do pressuposto, se eu acreditar que tudo foi feito pelas mãos de Deus e tudo foi criado por Ele, a minha visão de mundo sempre vai passar por essa lente. Isso é realidade? É correto? Podemos pensar assim? Ou tem algum outro tipo de pensamento que seja contrário a esse? Bom, isso é uma realidade. Inclusive, o homem foi criado por Deus. Né? Dentro de toda a criação, o homem é como a obra-prima dessa criação. E a partir deste princípio, ou de crermos que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do homem, esse é o ponto de partida para que nós possamos, então, refletir. É interessante eu falar isso, que o homem, Deus criou o homem e depois fez a mulher. Da costela do homem, tirou, alguns até brincam, né, que a mulher já leva alguma coisa da gente desde lá da criação, né? Isso aí. Tirou a costela e Deus formou a mulher. E a gente pensa no senso comum, no popular. Uma pessoa que diz assim, eu não acredito em Deus, mas ele acha, ele é um homem e gosta, assim, que aprecia uma mulher e fala, eu quero casar com uma mulher linda. É incoerente, seria incoerente, né? Porque ele aprecia uma criação de Deus, mas não acredita que Deus formou aquilo. Isso seria um certo tipo de ignorância? Sim, né? Porque, na realidade, quando ele contempla a mulher, ele vai contemplar a beleza de Deus.
a beleza de Deus. O homem em si é a beleza de Deus, a criação, né? Isso aí envolve os artistas, né? Principalmente os artistas cristãos nos dias de hoje, né? Já que entrou nesse pontinho aí. Uhum. Então, vamos pegar aqui uma coisa. O que nos leva a pensar em termos artísticos? Há tanta gente, eu conheci pessoas, pastor Charles, pintora de mão cheia, pintora profissional. Aí, de repente, ela veio para uma igreja evangélica. E aí, o que aconteceu? Ela parou de pintar. Porque ela acreditou que aquilo é errado? Não, ela não conseguiu ver, através do próprio óculos que a igreja, no caso, a igreja específica dela, no tempo que ela se converteu ao Senhor, ela não tinha essa visão de que as artes, né, estão sob domínio de Deus. De Deus, né? Mas o que a arte faz? No mínimo expressa a beleza de Deus. É como se as pessoas fragmentassem todo o mundo e acreditassem que tem uma visão que é de Deus, tem algo que não foi Deus que criou, tem outro que eu não posso mexer porque isso Deus não permite. A partir do ponto de vista que nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do próprio homem, nós temos aí um ponto de partida, né, para que nós possamos formar a nossa cosmovisão. Já que você falou de lentes, a nossa cosmovisão, o que é? Vamos traduzir isso numa linguagem mais simples. É como eu vejo, como você, como todos nós vemos o mundo e interpretamos esse mundo ao nosso redor. Eu posso ver esse mundo a partir de uma concepção de que Deus é o Criador e, assim, eu preciso me sujeitar aos seus mandamentos, aos seus estatutos, porque eu creio que Ele formou. Seria incoerente uma pessoa disser, eu acredito em Deus, mas eu também sei que pode roubar, que eu posso desejar a mulher do outro. Ele quebra, ele entra numa contradição com ele mesmo, né? Ele entra numa contradição com ele mesmo, porque quando acredita em Deus e tem esta visão de mundo, de vida, tudo que está em volta, a partir do ponto de vista de Deus, que é o ponto de vista bíblico, né? Que é o ponto de vista também da verdade. Sim. Podemos afirmar aqui, o cristianismo é a verdade. Isso é importante para, de repente, quem nos assiste em casa, fala assim, os evangélicos, os cristãos dizem que eles detêm a verdade. Não, nós não detemos a verdade. Nós acreditamos que aquilo que permeia a nossa fé e que deu origem a tudo que existe é a verdade. É a verdade. O cristianismo é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Ela não contém nem se torna. Isso é muito importante nos dias de hoje. Mesmo que alguém não creia em Deus, eu não creio em Deus, eu não creio que Deus existe, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, isso não muda. Deus não deixa de ser porque alguém não crê. Agora, isso que a pessoa, na verdade, ela está crendo, é uma posição que existe, mas ela não sabe. Às vezes quem está em casa nunca ouviu falar teísmo. O que é teísmo? Nossa, que palavra difícil, é filosofia? Não. Teísmo é a nossa visão cristã. Nossa visão. Acreditamos que Deus criou todas as coisas, tudo que existe, inclusive nós, os homens, e assim formou a mulher para nos ser auxiliadora. Cremos que Deus intervém na nossa história diariamente, Deus não está longe, e que Deus conduz essa nossa história e escreve a nossa história. Então, eu creio na intervenção de Deus diariamente. Então, nós somos teístas. Agora, existe um outro termo, que é o deísmo. O senhor poderia falar um pouco sobre o deísmo? O deísmo está ligado muito a uma crença dividida, né? É crer separando o sagrado espiritual com o secular, com o natural, com o físico, né? E isso, então, faz uma divisão, literalmente uma divisão. Daquela ideia que Deus está longe, né? Deus está aqui só com o segmento religioso, ele pertence exclusivamente ao segmento religioso, e do outro lado está o secular, ou o físico, o natural. Então, o que seria, até no sentido prático hoje, essa divisão? Aqui está a igreja com Deus, do outro lado nessa divisão está o secular, então está a educação, o governo, a política, as artes, a mídia, deixa lá que aquilo vem sozinho. Né? Até por falar melhor, os dias da semana,
né? E do lado de E cá, domingo, com o dia da espiritual, igreja. está com Tem o domingo. um chavão assim que se usa muito, dizendo que o deísmo se resume muito assim: Deus é o relojoeiro que deu corda no mundo e não interfere nele. E às vezes tem gente que vive assim: olha, Deus, ele construiu tudo, eu creio nele, mas ele não vai mudar a minha vida. Deus não vai me curar, Deus não vai me ajudar, de repente, melhorar a minha situação, Deus não vai me abençoar porque eu sou ruim. E tem pessoas que vivem a partir dessa lente e sofrem, sem experimentar a bondade de Deus. O senhor percebe isso? Eu percebo isso o tempo todo, né? Aquela ideia, como que na realidade tudo que eu quero eu só olho para cima ou eu penso que Deus vai me dar. Mas existem princípios, por exemplo, da própria palavra de Deus, que se nós andarmos, naturalmente Deus nos dará. Como o princípio, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas. Olha, você vê que as outras coisas nem são nomeadas. Todas as outras coisas da vida nos serão acrescentadas. E aí, pastor, a partir dessa concepção, eu vejo o mundo pela essa ótica de Deus. Quem tem em casa podia, nós vamos tentar fazer algo para você entender. É como se a sua tela agora da televisão, esse programa colocasse uma tela verde na lente. Então você nos viria aqui tudo verde. Totalmente a partir dessa lente você fala assim: olha, o mundo ficou verde. Não é. É uma concepção que nós colocamos para que você veja. Aí tira isso, agora volta ao normal. Sim. Então, quando nós temos uma cosmovisão bíblica e acreditando que Deus é quem criou tudo, a realidade pode levar uma pessoa a viver no engano, pastor. Uma pessoa pode viver enganada, achando que está vendo de uma forma correta, e está sendo enganado pelo ateísmo, politeísmo, panteísmo, tantas outras filosofias. Tem tantos ismos aí. Pode sim, a pessoa pode viver completamente enganada aí, acreditando que ela está com a verdade, né? Que ela está vivendo em plena concepção de uma vida assim bonita, uma vida moral, uma vida ética, né? Mas ela está vivendo muitas vezes uma moral, uma ética segundo aquela lente que formou a visão dela. Eu vi há pouco tempo a gente conversando até na igreja, eu lembro que o senhor falou de alguns dados alarmantes para a vida cristã, para o cotidiano, principalmente relacionado a hoje, que talvez seja o mal do século, que é relacionado à sensualidade, aliado a drogas, a tantas coisas, mas Sim. É o que tem derrubado muitas famílias. Isso. E casais que têm uma cosmovisão cristã, que acreditam que Deus criou todas as coisas, mas se entregando a práticas imorais. Talvez troca de casais, coisas terríveis, Isso. que não nos caberia, mas a pessoa é levada a pensar que aquilo é o certo. É que aquilo é o certo, porque na realidade essa ideia do prazer aí entramos no hedonismo. Né? Então, entende que é uma filosofia que às vezes colocam na sua cabeça, tentam implantar na nossa cabeça para acreditar que aquela visão é correta. Pelo ponto de vista de que Deus é criador de todas as coisas, então nós cremos também que a moral ela não é estabelecida por nós mesmos, mas por um Deus que é um Deus moral.